Olá, bom dia, tudo bem com você? Como passou a noite? Foi tudo bem? A minha oração nesta manhã é que o Senhor continue te abençoando, te dando uma manhã esplendorosa, uma manhã cheia de bênçãos, de vitórias, de alegrias, de realizações, de respostas de oração. E eu estou muito feliz em estar com você aqui nesse devocional diário, onde estamos nos alimentando com esse banquete maravilhoso que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Para você que não me conhece ainda, está passando aqui pela primeira vez, eu sou a missionária Ivailza Marques. Também trabalho com criança como tia Iva. Olha só, mas eu quero te convidar. Se não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu gostei, não esquece de deixar o seu like, é muito bom para a divulgação desse canal, para que essa palavra chegue a mais alguém. Você pode compartilhar também. E eu quero te fazer um convite hoje ao meio-dia, no Orando ao Meio-Dia, com a missionária Ivailza Marques, essa que está falando com você agora. Mas agora nós vamos ao nosso devocional de hoje, que estamos lendo a Epístola aos Hebreus e já estamos no capítulo de número 12, certo? Então vamos lá, o título é Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Vamos começar então? Tá pronto? Pegou a Bíblia? Não? Bota o fone de ouvido, escuta, não tem problema não, tá? Vamos lá. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco, como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois, então, bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Exortação à santidade e vários preceitos. Nós vamos agora para o versículo 12 desse capítulo 12 que estamos lendo no dia de hoje. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegastes
ao monte palpável, acesso em fogo e a escuridão e as trevas e a tempestade, e ao sonido da trombeta e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Aqui termina a leitura do capítulo 12, que nós estamos lendo nesta manhã, nesse devocional abençoado por Deus. E que alimento maravilhoso o Senhor nos traz no dia de hoje. Mas o versículo que eu quero deixar para que ficamos meditando no dia de hoje é o versículo 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olhe que coisa maravilhosa. Esse capítulo de número 12, quando começa aqui, o primeiro versículo dele, ele vai falar sobre a carreira que nos está proposta. Nós temos uma carreira a trilhar, a carreira que nos está proposta. A vida cristã, ela envolve trabalho árduo. Ser cristão não é ficar parado, sem fazer nada, sem se mexer. Não. Ser cristão verdadeiro é se mover. Ser cristão verdadeiro é tanto ter responsabilidade com o trabalho material aqui na terra, quanto ter responsabilidade com o nosso agir, o nosso se mover espiritualmente. Como é que eu vou me mover espiritualmente? Eu vou ler a palavra de Deus, eu vou estudar, eu vou orar, eu vou buscar a Deus. Isso é movimento espiritual. Olha só, exige que desistamos de qualquer coisa que coloque em risco o nosso relacionamento com Deus. A carreira cristã que nós temos sob nossa responsabilidade, ela envolve uma ação de escolha. Eu quero continuar servindo ao mundo ou eu quero continuar servindo a Deus? Há uma hora que você precisa escolher. Ninguém é obrigado. Deus não vai te obrigar a nada. Mas Ele vai exigir de você, uma forma de exigir de você como cristão, que tenha um relacionamento sincero com Ele. E aí a gente encontra aqui a carreira que nos está proposta. Olha o que diz aqui. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, esse é o primeiro versículo. Nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha. E isso é interessante. Às vezes, como seres humanos, nós costumamos, quando nós estamos num lugar, olhar para um lado, olhar para outro, né? Prestar atenção se tem alguém olhando.
Você não precisa disso, sabe por quê? Porque nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha. Então nós precisamos, como diz a palavra de Deus, deixar todo o embaraço e deixar o pecado que está tão de perto nos rodeando. O pecado nos rodeia, mas nós precisamos ter, com a proteção de Deus, a força de Deus, a presença do Espírito Santo na nossa vida, deixar o pecado de lado e correr. Olha aí, correr, mas correr não é com desespero, é correr com paciência, passo a passo. O primeiro capítulo dessa epístola aos Hebreus fala de fé, e a fé, permanecer na fé é caminhar passo a passo na fé em Cristo Jesus. E aqui nós estamos como um atleta numa carreira, numa corrida, numa competição. Há um lugar para se chegar, há um alvo a se alcançar. Mas como atletas de Cristo, nós precisamos nos preparar, nos fortalecer em Cristo Jesus, tomando cuidado com o pecado que tão de perto nos rodeia e permanecer aos pés do Senhor, olhando para Jesus. E a carreira ela é feita com paciência, porque a carreira que nos está proposta. Qual é essa carreira? O alcançar a nossa salvação em Cristo Jesus. A Bíblia diz, o que permanecer fiel até ao fim será salvo. O corredor de uma competição, ele pode não chegar em primeiro lugar, mas quantas vezes a gente vê aquele que ficou lá atrás, chegando, se arrastando, mas ele chega no local de chegada, naquele onde todo mundo vai aplaudir, e alguém vai recebê-lo ali. Isso é maravilhoso. Então, o conselho desse capítulo 12, na palavra de Deus, o que nós estamos lendo, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos alimentando. É como que nós pegássemos isso aqui, ó, e comesse a palavra, a palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. E aí, a gente encontra aqui, olhando para Jesus, essa carreira, nós temos um alvo, qual é? Jesus, porque ele é o autor e consumador da fé. Ele criou, ele é o autor e ele consumou, ele foi até o fim. E isso é maravilhoso, nós estamos hoje nos alimentando com essa palavra maravilhosa. Olha só o que é que nós encontramos aqui. Nós precisamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É ele que nos dá força, capacidade para chegarmos até o final. Nesta corrida espiritual, nós podemos distinguir entre empecilhos e pecados. Não se refere aos deveres, que nunca constituem empecilhos na carreira espiritual. O esforço para manter determinada posição no mundo pode se tornar empecilho para o crente sem constituir pecado. Às vezes, nós temos empecilhos na nossa vida, mas isso não significa que isso é pecado. Pecado é pecado. Empecilhos são empecilhos. E muitas vezes os empecilhos da nossa vida nos levam aos pés do Senhor mais ainda, para que nós possamos passar por aquilo ali e ser vencedores, porque nós temos um alvo a alcançar. E aí a gente encontra aqui, do versículo 5 ao versículo 11 desse capítulo 12, o versículo 5 diz assim, ó: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Isso é um conselho. Esse trecho clássico sobre a disciplina na família de Deus e a experiência da correção divina é uma das provas de que somos filhos. O pai corrige a quem? Ao filho. Por quê? Porque ele ama. Porque ele quer ver ele andando no caminho certo, no caminho correto. E alguém diz, agora ninguém pode tocar a mão. Ninguém está falando nisso. Está se falando de se corrigir. Se corrige também com um conselho, se corrige com um abraço. Irmã, como eu corrijo com um abraço? Muitas vezes é melhor você, na hora de tanto nervoso, você pegar seu filho, abrace ele. Talvez ele vá sentir muito mais do que se você tivesse dado um tapa nele ou tirado alguma coisa dele. Abrace ele,
vai marcar ele muito mais. Porque ele vai entender, o meu pai, a minha mãe podia ter feito uma coisa, eu mereci apanhar, eu mereci ficar de castigo, eu mereci... Não, mas ele me abraçou com amor e disse para mim, eu te amo, mas você está errado. Isso é maravilhoso, entender que o nosso Deus nos trata como filho, e como filhos, muitas vezes nós somos chamados à atenção para que possamos continuar firmes nessa carreira. Olha só, e aí nós vamos caminhando aqui nesse capítulo de número 12, e a gente chega, a gente chega justamente nessa questão da correção de pai para filho. O versículo 11, ele diz assim, ó, e na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, realmente. Mas depois que passa aquilo ali, produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Faz-se crescer, muitas vezes, uma chamada de atenção, leva-nos a crescimento, tanto material quanto espiritual. Isso é abençoador. E aí a gente chega no versículo 12. O versículo 12 diz, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Mesmo que por algum motivo esteja manquejando na fé, a vereda estando direita, ele vai continuar ali e vai ser sarado. Por quê? Porque vai continuar caminhando de fé em fé, mesmo com os atropelos, mesmo com os empecilhos, mesmo com as falhas, mas sabendo que é filho de Deus e Deus está cuidando. Até o dia que essa pessoa que está muitas vezes manquejando na fé, ela se restabelece, ela fica firme e serve de exemplo para mais alguém. Isso é maravilhoso. E aí nós temos essa leitura desse capítulo 12 no dia de hoje, de uma maneira maravilhosa, que nos traz muitos ensinamentos. Você pode reler esse capítulo, você pode voltar a estudar, e aí a gente chega aqui, esse capítulo de número 12, ele tem 29 versículos. E aí a gente chega do versículo 25 ao versículo 29, nós vamos encontrar uma coisa. É um perigo não dar ouvidos quando Deus fala. Isso é muito perigoso. Olha o que diz o versículo 25. Ele diz, vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e deixar os nossos ouvidos espirituais abertos e, além de ouvir, obedecer a sua voz. E isso é maravilhoso. Olha só, Provérbios, primeiro capítulo de Provérbios, sabe o que é que diz? Eu vou ler aqui para você. Provérbios, no capítulo 1, versículo 24, diz assim, ó, mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houvesse quem desse atenção. Tá vendo você? É muito perigoso ouvirmos a voz de Deus e não darmos atenção à voz do Senhor na nossa vida. Por isso temos a advertência do versículo 25 desse capítulo que nós lemos aqui. O que é que nós temos aqui? Olha aqui, caiu a caneta, não tem problema, vou aproveitar, vou beber água. Olha o que diz, vede que não rejeiteis ao que fala. Olha só isso aqui. O versículo 28 aponta o espírito em que o crente pode servir. Vamos ver o que diz o 28? Olha o que diz. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Olha que coisa maravilhosa. O espírito que o crente pode servir a Deus de modo agradável.
a saber, com reverência, com piedade. Nós podemos dizer que a impiedade, ela é a atitude de quem não se importa com a vontade de Deus. E isso é perigoso demais. A atitude contrária constitui a piedade. Quando você obedece, você tem reverência à voz de Deus, você está também tendo piedade. A revelação de Deus no versículo 29, olha o que diz a revelação de Deus no versículo 29, encerrando esse capítulo 12. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. É difícil? É difícil. Ah, irmã, mas Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é bondoso. É sim, mas Deus também é um Deus de justiça, é um Deus justo, é um Deus que corrige. Então nós temos a nossa Bíblia, nós temos a palavra de Deus para nos orientar, para nos alimentar. E isso é maravilhoso, isso é precioso na nossa vida, quando nós estamos nos alimentando com a palavra de Deus. Hoje nós nos alimentamos com essa porção desse banquete maravilhoso. Epístola aos Hebreus, capítulo 12. É muito bom ter você aqui. Deus continue te abençoando, te dê um dia maravilhoso, uma manhã abençoada. Que o Senhor Jesus abra a sua mente, o seu coração, para que essa palavra continue na tua vida, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que o Senhor continue abençoando a você e a sua família. É a minha oração nessa manhã. Beijo no seu coração e Deus te abençoe.